Em um jogo que a Lei do Ex voltou a ser protagonista, o Bahia joga de forma absoluta, domina as ações da Fonte Nova e vence o São Paulo, que foi praticamente inexistente no decorrer dos 90 minutos. Bem, meus queridos, começando a análise de hoje aqui, né, como sempre, pelo vencedor. Vamos começar aqui pelo Tricolor de Aço, que vinha de uma semana horrorosa. Essa é a grandíssima realidade, né? O Bahia fez basicamente uma excursão lá pelo Rio Grande do Sul, né? Enfrentou o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e posteriormente o Internacional numa partida decisiva pela Conmebol Libertadores e foi derrotado em ambas as partidas, né? Primeiro pelo Campeonato Brasileiro, em um jogo com muita polêmica de arbitragem, e posteriormente pela Conmebol Libertadores, né? Saindo realmente a principal competição de clubes aqui da América do Sul por conta de muitos erros que ele cometeu, né, durante o decorrer total da competição. Mas é claro, a eliminação acabou sendo sacramentada perante o Colorado. Então, meus queridos, o Bahia tinha um grande desafio perante essa partida, né, contra o São Paulo na Fonte Nova, que é basicamente trazer uma reação para o seu torcedor, reagir no Campeonato Brasileiro e voltar a vencer. E, gente, a grandíssima realidade é que o Tricolor de Aço ele fez muito bem todos esses objetivos. Foi um Bahia, meus queridos, que teve sim um bom rendimento à totalidade da partida. Começando pelo primeiro tempo, foi um Bahia que controlou as ações do primeiro ao último minuto, tendo mais a posse de bola, indo muito bem na marcação, principalmente no pé de pressiona, realmente mordendo, sufocando o São Paulo na totalidade dos 45 minutos iniciais, conseguindo rodar muito bem a bola pelo seu meio de campo, né, com os jogadores se movimentando bastante, sabendo o que tem que fazer dentro de campo, atacando o espaço e criando muitas oportunidades. Jean Lucas e Everton Ribeiro na região do meio de campo foram simplesmente sensacionais. Ademir pela ponta direita, né, trouxe uma ofensividade, uma verticalidade maior para o Tricolor de Aço por esse lado do campo, que não via ter nas últimas partidas, porque tinha Cauli nessa posição. Eric Pulga um pouco mais apagado na primeira etapa, porém também conseguiu gerar bastante jogo. E foi assim, meus queridos, que o Bahia ele empilhou muitas oportunidades claras de gol. Não à toa dominou a primeira etapa e mal sofreu defensivamente. A marcação-pressão do Bahia realmente, né, após a perda da bola, estava completamente eficiente e o Tricolor de Aço ele criou muitas oportunidades, principalmente ali entre os 20 e 35 minutos do primeiro tempo, né, depois de uma cobrança de falta que o Rafael ele faz uma defesa maravilhosa e também após uma belíssima cobrança de escanteio que o Rafael ele volta a aparecer e o Jean Lucas perde um gol inacreditável. E bem, pior essa sequência que eu acabei de dizer, né, eu acho que vocês perceberam qual foi a principal pedra no sapato do Bahia nessa primeira etapa. Novamente, a eficiência foi o grande problema da equipe do Rogério Ceni. É uma equipe que tem muitos métodos para criar oportunidades, tem um excelentíssimo treinador que traz uma excelentíssima tática para a sua equipe, que tem sim muito repertório, consegue criar com esse esquema de muita troca de passe, muito ataque ao espaço vazio, porém, peca muito na hora da finalização. Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir foram só alguns dos que pecaram na hora da finalização, na hora da conclusão das jogadas do Bahia nessa primeira etapa. Foi um Bahia superior na totalidade dos 45 minutos iniciais, porém, tal qual em muitas partidas do Tricolor, né, nesse ano de 2025, voltou a pecar na hora da finalização, novamente apresentando aquele aspecto de arame liso, não conseguindo ferir o seu adversário, apesar de ser muito superior a ele. Porém, voltamos para o segundo tempo, logo de cara o Bahia ele conseguiu ser um pouco mais eficiente, né, numa posição um pouco mais defensiva, com o São Paulo saindo para jogo e o Tricolor ele aproveitando mais de contra-ataques realmente. Eric Pulga consegue roubar a bola de Cedric, faz uma belíssima jogada pela ponta esquerda, cruza na medida para William José, que mete um cabeceio fatal para não só fazer a lei do ex, mas também para fazer um 1-0 a favor do Bahia. E meus queridos, de fato, a postura da equipe do Rogério Ceni mudou para a segunda etapa, se posicionou de uma forma mais defensiva realmente, buscando marcar muito bem na região do seu campo de defesa, porém sendo muito mortal na hora dos contra-ataques. No segundo tempo foi quando o Eric Pulga realmente apareceu para a partida, entrou de vez no jogo e foi mortal em inúmeros contra-ataques que ele puxou, gerando muito perigo em velocidade. E assim foi a estratégia que o Bahia ele utilizou para realmente ferir o São Paulo no segundo tempo. Em outra jogada de contra-ataque, né, dessa vez com o Kaique pela ponta direita, o ponta que tinha saído do banco acaba sofrendo pênalti após levar um rapa do Enzo Dias, né, essa é a grandíssima realidade. O William José foi para a cobrança, bateu muito bem deslocando o Rafael e fez o 2-1. Meus queridos, é um fato, né, o Bahia ele acabou sofrendo mais do que deveria na reta final do jogo. Você tem o Jean Lucas acabando fazendo um pênalti muito do besta em cima do Ferreira, né, jogador do São Paulo, o Luciano ele consegue diminuir o placar e você tem ali aquele pequeno abafo final do São Paulo, né, tentando a todo custo esse gol de empate, porém a grande realidade é que o Bahia não se deu grande chance de gol ao Tricolor paulista e assim acabou se sagrando o vencedor dessa partida. Respondeu da forma que deveria, com uma vitória após uma semana desastrosa, essa é a grandíssima realidade, e um jogo muito dominante, um jogo que o Bahia ele mal sofreu, foi muito bem na sua marcação principalmente, indo muito bem no pé de pressiona, tendo a maior parte da posse de bola da partida, criando muitas boas oportunidades, fazendo os gols após perder muitas oportunidades claríssimas de gol, e também defensivamente, na hora que precisou se segurar, soube fazer isso muito bem, e fora o erro individual ali do Jean Lucas na reta final do segundo tempo, praticamente não sofreu. Meus queridos, eu acho que essa aqui é uma daquelas partidas, né, que a gente percebe como o Bahia ele é bom naquilo que ele faz, né, quando o time ele tem a liberdade para propor, ter o domínio da posse de bola, ter a calma realmente para construir a sua jogada,
jogadas, é uma equipe extremamente mortal. É a melhor equipe, talvez, aqui do futebol brasileiro, quando propõe seu estilo de jogo, porque é muito bem treinado pelo técnico Rogério Ceni. Porém, nesse caso aqui, o São Paulo não conseguiu realmente utilizar um antídoto para este esquema de jogo do Bahia, que é realmente você pressionar a saída de bola, impedir que o Bahia ele cria suas jogadas com tranquilidade, algo semelhante ao que o Internacional ele acabou fazendo no meio de semana pela Conmebol Libertadores. Quando o Bahia ele não se vê numa situação de desconforto, ele é senhor do jogo. Muitas vezes nessa temporada de 2025 a gente viu isso. A minha grande crítica realmente quanto ao Bahia do Rogério Ceni é quando ele não está nessa situação de conforto, né? Quando ele não está sendo o senhor do jogo, quando ele não tem a posse de bola, não tem a calma necessária para construir as suas jogadas. Porém, quando ele tem essa calmaria, quando ele tem essa posse de bola, quando ele tem esse tempo para fazer tudo que ele sabe fazer muito bem, aí ele tem uma exibição excelente, como ele teve perante o São Paulo dentro da Fonte Nova, dominante a todo momento, tanto na defesa quanto no ataque, e assim consegue vitórias necessárias e muito grandes, como ele conseguiu perante o São Paulo. Agora o Bahia, ele se lança ali para mais ou menos a quinta colocação do Campeonato Brasileiro. É óbvio, ainda tem muita rodada para acontecer, o Bahia provavelmente vai oscilar de posições, porém está ali com 18 pontinhos tranquilo, beirando o G4 do Brasileirão. De fato, foi uma vitória muito merecida para uma equipe que foi dominante do primeiro ao último minuto, e também contou com a Lei para realmente abrir o placar e confirmar a sua vitória. Porém, é óbvio que eu também tenho que deixar aqui a minha última crítica quanto ao Bahia. Tem que melhorar, como sempre, a questão da eficiência. É uma equipe que tem um bom volume de jogo, porém parece que esquece todo o repertório que ele tem quando adentra a área do seu adversário. É uma equipe que não sabe finalizar a gol, é uma equipe que não sabe trazer grandes dificuldades para o goleiro adversário. Isso aí tem que ser corrigido. Não pelo Rogério Ceni, porque o trabalho que ele tem que fazer realmente, que é treinar a equipe para ela levar a bola até a área do seu adversário, ele faz com maestria. Porém, dentro da área, os jogadores do Bahia têm que começar a finalizar um pouquinho melhor, né? Senhor William José, senhor Eric Pulga, senhor Ademir, senhor Jean Lucas, Everton Ribeiro, Lúcio Rodrigues e por aí vai. Tem que finalizar melhor, tem que começar a matar as partidas de forma mais tranquila, para assim conseguir conquistar mais vitórias, que o Bahia, ele vem sim jogando para conquistar, porém muitas vezes acaba não conquistando por conta dessa sua falta de eficiência no campo de ataque. Mas de fato uma vitória maiúscula, muito merecida e que dá um respiro para o Bahia após uma semana muito horrorosa. E agora, meus queridos, vamos para essa atuação terrível do São Paulo, né? Gente, é uma pobreza gigantesca, é uma falta de ideias, é uma falta de vontade em muitos momentos, uma falta de postura simplesmente inacreditável, e que vemos a convir não condiz com a camisa do São Paulo. Essa é a grandíssima realidade. Gente, a primeira etapa da equipe do Zubeldia é completamente patética, de um time que deixou o Bahia jogar, deu a posse de bola para a equipe mandante e basicamente tentou se defender da forma que fosse possível, contando com um milagre ou outro aqui do Rafael, contando com um chute errado aqui e acolá do Bahia. Realmente, cara, foi um primeiro tempo vexatório do São Paulo, que não tinha marcação na região do meio de campo para conseguir impedir a criação do Bahia. O Bahia, como eu citei anteriormente no último bloco, né, triangulava com uma liberdade absurda e com uma facilidade grotesca na região do meio de campo, criando muitas oportunidades. E o São Paulo nessa região foi completamente patético na questão de marcação. Pablo Maia, visivelmente abaixo daquele jogador que ele já foi anteriormente, né, não conseguindo dar dinâmica para a equipe no ataque, também indo muito mal na marcação. Bobadilha foi outro gigantesco nada, né, mal apareceu na partida. E aí, meus queridos, defensivamente o São Paulo, ele sofreu na primeira etapa, como eu citei anteriormente, né? Se não fosse pelo Rafael e também por uma incompetência muito grande da equipe do Bahia, o São Paulo teria saído derrotado da primeira etapa. Porém, por conta de muita sorte, né, viemos a convir, acabou que conseguiu levar o 0-0 para o intervalo, só que ofensivamente também no primeiro tempo, ele foi muito pobre. O São Paulo, eu entendo, apostou um ataque um pouquinho mais mexido, né? Enzo Dias de ponta esquerda, Ferreira, moleque da base na ponta direita, Luciano mais ou menos comandando o pessoal ali, como um meia camisa 10, como um atacante, e o Real Francisco como centroavante de fato do São Paulo. E eu entendo, era um ataque mais inexperiente, era um ataque mais móvel que conseguiu gerar algumas boas oportunidades para o Tricô quando ele conseguia sair jogando. Só que, cara, ênfase nesse quando conseguia sair jogando, porque o São Paulo ele mal saiu jogando. Era uma dificuldade para sair jogando, para superar essa primeira linha de marcação do Bahia, simplesmente inacreditável. E quando chegava ao ataque, até que conseguia levar algum perigo com essa velocidade dos seus atacantes. Porém, foram chances tão raras, foram chances tão pouco volumosas que o São Paulo ele mal levou perigo para o Bahia na primeira etapa. Voltamos para o segundo tempo e era o São Paulo com uma postura um pouco melhor, né? Realmente tentando jogar, tentando apresentar a mínima combatividade na região do meio de campo, tentando construir algumas mínimas oportunidades no ataque, utilizando principalmente o lado direito, né? Com o Ferreira que conseguiu gerar bastante jogo para o Tricô nessa segunda etapa. Só que, gente, defensivamente, o São Paulo, ele acabou pecando pelo seu descaso durante toda a partida. Voltou mais ligado para o segundo tempo, voltou mais ligado, tentou marcar um pouquinho mais, só que ainda assim acabou errando, né? O William José conseguiu se desvencilhar muito bem na marcação do Tricô e cabeceou para o fundo
segundo gol do Rafael, que não tinha muito o que fazer, realmente, né? Pô, você não pode contar com o goleiro e salvar todas as bolas que forem no gol dele. E posteriormente o Enzo Dias, cara, que tava voltando pra fazer aquela recomposição, né? Vai lembrar, ele tava jogando de ponta esquerdo. Ele acabou dando um rapa no Kaique, o pênalti foi muito bem marcado. E o William José, ele fez 2-0. E aí, meus queridos, quando parecia que o São Paulo tava realmente morto na partida, o Ferreira tira uma jogada individual ali da Cartola e acaba sendo realmente derrubado pelo Jean Lucas. E após revisão do VAR, o pênalti foi marcado para o São Paulo. Luciano conseguiu diminuir, o São Paulo foi para aquele abafo final na partida, porém pouco fez. Essa é a grandíssima realidade. O placar se encerrou em 2-1, o São Paulo foi devidamente derrotado perante o Bahia. Gente, como eu citei anteriormente, né, é inacreditável como que o São Paulo, ele é inexistente dentro de campo. Cara, é uma equipe que não tem uma boa marcação. Eu entendo, tem jogadores individualmente que não estão no melhor dos momentos. Tem também muitas baixas individuais, cara. O que o São Paulo sofre com lesão nesse ano de 2025 é simplesmente brincadeira. Só que, cara, é bizonho como que o Zubeldia não consegue dar o repertório para a equipe que ela tanto necessita. Gente, o São Paulo tinha uma pobreza ofensiva gigantesca nessa partida de ontem, não tinha um bom repertório visivelmente, dependendo muito de jogadas individuais do Ferreira e realmente do garoto aí fazer uma bagunça ali na ponta direita, de um ou outro berilhareco do Luciano que tentava uma hora ou outra realmente fazer essa construção. Real Francisco não foi tão bem assim na partida, só que, cara, ainda é um moleque, eu acho que a gente não pode cobrar muito dele realmente. E do lado esquerdo foi muito inerte, porque realmente tinha um lateral esquerdo sendo utilizado como ponta. E aí, cara, defensivamente também é uma equipe que basicamente se retrai nas partidas, dá a posse de bola para o seu adversário, aposta nesse estilo de jogo mais reativo realmente, e que, cara, eu não tenho nada contra quem quer se retrancar e sair em um bom contra-ataque e fazer 1-0, só que você tem que ter competência para fazer isso, você tem que ter uma boa marcação na região do seu meio de campo, você tem que ter volantes combativos que estejam muito bem individualmente para fazer essa marcação realmente, você tem que ter um setor defensivo um pouquinho mais compactado, com ambos laterais, por exemplo, também passando segurança. Cara, o Wendel e Cedric, com total respeito, não passam a menor segurança defensiva. E, cara, ofensivamente você também tem que ter repertório, você tem que ter alternativas para sair jogando após se defender muito bem. O São Paulo não faz absolutamente nada disso na metade do ano de 2025. E aí, cara, fica um pouquinho complicado realmente de defender. O início de Brasileirão do São Paulo é muito preocupante e vem sendo acobertado por uma Libertadores muito boa da equipe, o que vem sendo algo realmente inacreditável. Porque, cara, o São Paulo da Liberta e o São Paulo do Brasileirão parecem duas equipes completamente diferentes. Não em questão de desempenho, mas em questão de resultado realmente. Porque o São Paulo parece ter uma vontade um pouquinho maior pra jogar Libertadores. E, cara, tudo bem você querer focar em Copas, tudo bem você querer dar vida em Copa do Brasil e Libertadores, nenhum problema quanto a isso. Só que você também não pode largar o Campeonato Brasileiro como o São Paulo vem fazendo. O São Paulo, tudo bem, tá no meio de tabela tendo 12 pontos na hora que eu estou gravando esse vídeo. Só que vai lembrar, tá 3 pontos da zona de rebaixamento. Se bobear muito, se deixar o Campeonato Brasileiro de lado, se empurrar o campeonato com a barriga, pode dar ruim no final do ano. Eu vou novamente trazer aqui no canal o exemplo do Atlético Mineiro na temporada passada de 2024, finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, porém quase rebaixado no Brasileirão, a uma bola do travessão de um que está atualmente na Série B do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, ele tem que abrir o olho, porque o rendimento, ele não é bom, apesar de nas Copas os resultados estarem aparecendo. Tem que começar a reagir no Campeonato Brasileiro e tem que começar a mostrar desempenho dentro de campo. E também tem que mudar um pouquinho a postura. Cara, com todo respeito, o São Paulo não é uma equipe que se retranca e sai pra contra-ataque historicamente. Não é uma equipe reativa historicamente. Eu não acho que é caso aqui, por exemplo, pra pedir a cabeça do Zubeldia, fora Zubeldia, técnico pardal, muito ruim. Não, nada disso. Porque também, principalmente, não tem nenhum nome muito melhor à disposição no mercado, né? Eu acho que tem que ir realmente com o Zubeldia porque é o que tem pra hoje. Só que também tem que cobrar um pouquinho mais. Não pode ficar com esse discurso enganatório de que, estamos bem nas Copas, estamos conseguindo alguns resultados aqui e acolá, vamos deixar de lado o Campeonato Brasileiro. Não pode se acomodar, porque eventualmente isso aí pode dar muito ruim. Vídeo Atlético Mineiro que eu já citei anteriormente aqui no vídeo. Então é uma equipe que tem que melhorar seu desempenho, tem que conseguir ter mais jogadores à sua disposição e tem que conseguir, na medida do possível, contratar e reforçar um pouquinho mais esse elenco, porque tem peças que visivelmente não estão dando. Cara, não tem condições você enfrentar o Bahia na Fonte Nova e improvisar o Enzo Dias de ponta esquerda, que é um lateral mais defensivo, historicamente, durante toda a carreira dele. Não tem como você depender do Cedric na lateral direita. O Ferrarese não vai conseguir jogar todos os jogos. E aí você eventualmente vai ter que depender desse português que não tá tão bem. No meio campo, o Pablo Maia visivelmente tá abaixo. E o time ele sentiu muita falta do Marcos Antônio, que tá lesionado, e do Alisson, que estava suspenso. O Bobadilha visivelmente não consegue suprir os caras. No ataque, você depende muito de jovens. E, cara, o jovem, ele vai oscilar. Eu não posso cobrar o Rio Francisco de ter um desempenho genial, de um 9 do Hexa, por exemplo. Não, é um cara que ainda vai oscilar, ainda errou algumas jogadas, apesar de mostrar um repertório um pouquinho mais interessante do que outros centroavantes do São Paulo, né? Vídeo André Silva e Caleri.
Então, é um time que tem muitas coisas rondando ele, muitas coisas erradas rondando ele. E tem que melhorar, não tem segredo. A derrota do São Paulo perante o Bahia na Fonte Nova é mais do que justa, porque foi um time absoluto dentro de campo contra outra equipe inexistente dentro de campo. E aí, o natural é você ser derrotado. E olha, o 2x1 ele saiu muito barato, porque o volume que o Bahia ele teve era pra fazer 3, 4, se bobear até 5. E também tem que agradecer bastante São Rafael, porque o que esse cara defendeu ontem é simplesmente brincadeira. Enfim, uma derrota que é pra botar o São Paulo pra repensar muitas coisas e também pra sentar a bunda na cadeira e melhorar. Porque é isso que a equipe dos Meio-Dia precisa atualmente, porque tem muita coisa errada. Então, não mais é isso, meus queridos. Se vocês puderem deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho pra receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Não mais é isso, e até o vídeo de amanhã.